Existem tubarões que brilham no escuro, como os tubarões inchados. Eles vivem nas profundezas escuras do oceano, a quase 500 metros abaixo da superfície. Ninguém sabe exatamente o porquê, mas eles emitem um brilho fluorescente que apenas outros tubarões conseguem ver. Os cientistas detectaram o brilho, pois usaram filtros que bloquearam a luz amarela. Eles acham que essa pode ser a maneira que esses peixes grandes usam para se comunicar com seus amigos. Esse brilho ajuda os tubarões a combater infecções em nível microbiano. Os chupins têm senhas secretas que eles usam para se reconhecer. São um tipo específico de ave parasita, pois põem seus ovos nos ninhos de outras espécies de aves. Os mais jovens têm um mecanismo interno que reconhece o canto da sua espécie como um tipo de palavra-chave que só eles conhecem. É assim que conseguem encontrar outros de sua espécie. Um urso cinzento tem uma mordida incrivelmente forte. Ele pode parecer fofo, mas se você estiver perto desse grandalhão, é melhor ficar fora do alcance de suas garras afiadas e principalmente da boca dele. Sua força de mordida é superior a 8 milhões de pascals, o que significa que ela consegue esmagar uma bola de boliche. Alguns animais têm listras profundas na pele e outros têm listras mais superficiais. Os tigres estão no primeiro grupo. Não só o pelo é listrado, mas a pele também. O mesmo acontece com outros grandes felinos peludos, como leopardos das neves. As girafas e as zebras estão no segundo grupo, pois têm desenhos apenas em suas pelagens. Falando em zebras, você acha que elas são pretas com listras brancas ou brancas com listras pretas? A princípio, parece que a segunda opção está correta. As listras pretas delas terminam principalmente na parte interna das pernas e na barriga, e o resto é branco. Mas isso não é verdade. Surpreendentemente, elas são pretas com listras brancas. Toda a pelagem delas, tanto a branca quanto a preta, cresce a partir de folículos que têm uma coisa chamada de células de melanócitos. Todos os animais têm essas células. Elas produzem um pigmento chamado melanina, que dá cor aos cabelos e à pele. Quando se trata das zebras, mensageiros químicos dizem quais melanócitos enviam pigmento para qual área do pelo. É por isso que as zebras têm um padrão preto e branco. Mas o branco não é realmente seu próprio pigmento, é a ausência de melanina, então preto é a cor padrão. Os koalas têm impressões digitais tão próximas das nossas que podem até deixar marcas na cena do crime. Não parece que eles tenham muito em comum com os humanos, mas dê uma olhada nas mãos deles. Eles têm arcos e traços distintos, portanto, se algum koala quiser fazer algo ilegal, seria uma boa ideia usar luvas. Caranguejos fantasma rosnam quando estão perto de criaturas das quais não gostam ou que acham ameaçadoras. Eles fazem isso usando dentes em seus estômagos. Primeiro, avisam que se defenderão se você tentar alguma coisa, mostrando suas garras. Se não funcionar, eles vão para temíveis rosnados que parecem de cães. Mas o barulho vem de esfregar seus 3 dentes alongados e duros dentro de seu estômago. E eles fazem o mesmo barulho quando estão triturando a comida. Falando em dentes, sabia que as presas do narval são uma espécie de dente que sai para fora? Me perdoe a redundância. Ao contrário da maioria das outras baleias, os narvais são os que vêm com uma grande presa, ou dente, que cresce de dentro da mandíbula. Ele tem até 10 milhões de terminações nervosas e é desprotegido, o que significa que a presa é muito sensível a qualquer tipo de contato. É quase como um pedaço de pele, pois as presas geralmente não têm muitas terminações nervosas. Até 95% dos humanos são destros, e o mesmo acontece com os golfinhos nariz de garrafa. Há ainda mais destros entre eles do que entre os humanos. Numa pesquisa, os cientistas descobriram que eles giram para o lado esquerdo mais de 99% do tempo, o que significa que são destros. E eles colocam o lado direito e o olho direito mais perto do fundo do oceano enquanto procuram presas, como lulas, camarões ou peixes menores. Mais fatos interessantes do oceano. Sabia que as baleias jubarte usam bolhas quando vão atrás de suas presas? Você pode pensar que elas não precisam de nenhum método especial, considerando o tamanho delas. Mas, quando estão à espreita das presas em águas abertas, essas baleias se unem e usam algo chamado técnica de rede de bolhas. Enquanto nadam em espiral ascendente, elas sopram bolhas debaixo d'água. Essas bolhas dificultam a fuga dos peixes. A evidência mais antiga que temos de gatos domesticados é de 12 mil anos atrás. Pesquisadores descobriram isso há quase 20 anos, quando escavavam em uma antiga vila em Chipre. Eles encontraram ossos de gato ao lado de humanos, o que sugeria que eles ficavam próximos mesmo quando suas vidas chegavam ao fim. Os humanos eram caçadores, então domesticaram os cães primeiro, algo em torno de 29 mil anos atrás. Mas eles não achavam que precisavam de gatos, até que começaram a se estabelecer e a armazenar as colheitas excedentes.
Os ratos se tornaram visitas frequentes nas lojas de grãos, então os gatos foram úteis naqueles tempos. Os papagaios do mar são bastante inovadores quando querem coçar o corpo. Eles certamente podem se orgulhar de seus bicos impressionantes, mas obviamente pensam que não é suficiente para coçar. Os pesquisadores notaram que eles tendem a pegar espontaneamente um pequeno pedaço de madeira para coçar o local irritado. Existe um tipo essencial de formiga que vive apenas em uma pequena parte de Manhattan. Os arredores da Broadway, entre as ruas 63ª e 76ª, são a área que essas bichinhas rastejantes decidiram ser o melhor local para elas. A Manhattan Ant parece ser da Europa, mas nenhuma espécie europeia realmente se iguala a ela. Os dentes dos esquilos nunca param de crescer. Eles os desgastam roendo nozes e outros alimentos duros. A frente dos dentes dos roedores é na verdade laranja, pois eles são cobertos por um esmalte especial resistente. Aposto que você está feliz por não ter que lidar com isso. Algumas espécies de pássaros não se importam em mastigar pimentas, pois não são capazes de sentir a ardência. As pimentas queimam a nossa boca porque contêm uma substância química especial, a capsaicina, mas os pássaros não têm as papilas gustativas necessárias para sentir esse efeito. O chifre do rinoceronte é feito de cabelo, ou pelo menos da mesma proteína que compõe nossos cabelos e unhas. Esta proteína é chamada de queratina. Esse chifre é único, já que outros animais têm chifres com centro ósseo. O pica-pau pode bicar a madeira 20 vezes por segundo. Esse ritmo é quase rápido demais para o olho humano perceber. O número de bicadas geralmente atinge um total de 8.000 a 12.000 por dia. Uma estrela do mar tem olhos, um na ponta de cada um de seus braços. Esses olhos são grupos de células sensíveis à luz. As rãs não precisam beber água. Em vez disso, elas têm uma área conhecida como área para beber. Está na barriga e nas coxas. Elas a usam para absorver água diretamente pela pele. Isso pode economizar algum tempo. A maioria das espécies de lagarta tem cerca de 4.000 músculos no corpo. E quase 250 deles estão apenas na cabeça. Os vermes árvore de Natal são muito mais bonitos do que você pode imaginar. Mas embora esses pinheiros tenham uma aparência incrível, 2/3 do corpo do verme estão escondidos em um tubo de carbonato de cálcio. E o objetivo disso é? Eu não sei. As famosas presas do narval são, na verdade, seus dentes meio virados do avesso. Esses unicórnios do mar têm apenas 2 dentes, e nos machos, um deles cresce bem no lábio superior. Ao contrário dos dentes humanos, este é duro por dentro, sensível e macio por fora. O tamanduá não tem dentes, mas não é um problema. Esta criatura tem uma língua super longa. Essa língua ajuda o animal a lamber mais de 35.000 cupins e formigas todos os dias. Essa é uma maneira de lamber a fome. A pulga pode pular mais de 200 vezes o comprimento do próprio corpo. Se os humanos tivessem essa habilidade, pulariam tão alto quanto o Empire State Building. Yuhu! Os ovos de rã de olhos vermelhos podem eclodir mais cedo se sentirem que o ambiente não é seguro. Pequenos animais com metabolismo rápido enxergam em câmera lenta. Isso os ajuda a escapar de criaturas maiores. As impressões digitais dos koalas são muito semelhantes às humanas. Às vezes, as impressões digitais desses animais até se confundem em cenas de crimes, provavelmente na Austrália. O suor do hipopótamo é rosa e não é exatamente suor. É um fluido oleoso avermelhado. Sua função não é resfriar o corpo, mas hidratar a pele e protegê-la. Esse líquido também funciona como um antibiótico. Se você se queimar do sol ou se cortar, pode passar um hipopótamo em cima de você. A pele dos ursos polares é preta, e os pelos de sua pelagem são ocos e quase transparentes. Esses animais têm pelos crescendo até mesmo na parte inferior das patas. Isso lhes dá uma melhor aderência ao gelo e os protege contra o frio. Algumas espécies de tarântulas, que estão entre as maiores aranhas do mundo, podem viver sem comida por mais de 2 anos. Eu ainda acho que elas são assustadoras. Ornitorrincos fecham os olhos enquanto se beijam. Quer dizer, nadam. Eles têm dobras de pele especiais cobrindo as orelhas e os olhos, evitando que a água entre. As narinas desses animais também têm uma vedação à prova d'água. Emus não podem andar para trás, mas os cientistas não sabem ao certo o porquê. Essas aves que não voam são as únicas que têm músculos na panturrilha. Os emus podem correr muito rápido. Eles também podem viajar longas distâncias, mas não são capazes de recuar. Os crocodilos não conseguem mover a língua porque ela está presa ao céu da boca. Ela mantém a garganta fechada e protege as vias respiratórias do animal.
cobras aquáticas, golfinhos, baleias, jacarés, crocodilos e tartarugas podem se afogar. Isso vai acontecer se eles tiverem que ficar debaixo d'água por muito tempo. Esses animais não conseguem respirar na água. Eles simplesmente podem prender a respiração por um longo tempo. Apenas uma espécie de pássaro pode voar para trás, o beija-flor. Ei, vá falar com o emu. Esses pequenos pássaros também podem bater suas asas até 80 vezes por segundo. Apesar da aparência dos mussaranhos elefante, esses pequenos animais são mais parentes dos elefantes do que dos mussaranhos. Talvez seja por isso que eles têm um nariz semelhante à tromba característica. Os mussaranhos elefante usam seu longo nariz para mastigar insetos. Muito astuto. Os gatos, assim como outros felinos, não podem saborear coisas doces. Eles não têm as papilas gustativas necessárias para isso. Que pena, mas para mim. Os flamingos só podem comer com a cabeça virada para baixo. É por isso que sua mandíbula inferior é enorme e sua mandíbula superior não é fixa. Esse arranjo é perfeito para alimentação de cabeça para baixo, mas é o oposto do que outros pássaros têm. Não é fácil ser rosa. A pele dos tigres é tão listrada quanto o pelo deles. Isso é tudo que tem a dizer. Quando os tucanos dormem, eles se enrolam em bolas bonitas e apertadas. Essas aves viram a cabeça para que a cauda cubra a cabeça e o bico repouse sobre o dorso. O avestruz tem um dos maiores olhos do reino animal. Eles são mais massivos que o cérebro do pássaro. Cada olho é tão grande quanto uma bola de bilhar. Todos os peixes palhaço nascem machos, mas em algumas circunstâncias, eles podem se transformar em fêmeas. Essa mudança é irreversível. Ao contrário da maioria dos peixes, quando os cavalos marinhos acasalam, eles mantêm o par para o resto da vida. Ainda mais fofo é o fato que, quando os companheiros viajam, se movem lado a lado e geralmente se agarram à cauda um do outro. Oh, veja só que cavalo bonito! Mas peraí, ele está dormindo? Na verdade, o animal que você está vendo está apenas cochilando. Ele precisa se deitar para ter uma boa fase REM do sono. Nas pessoas, essa é a fase em que sonhamos. Nossos braços e pernas não conseguem se mexer durante ela. Se não fosse assim, você começaria a agir de acordo com os sonhos e poderia até se machucar. Mas voltando ao cavalo, embora ele esteja apenas tirando um cochilo em pé, isso não deixa de ser uma coisa impressionante. Você não conseguiria fazer isso. Os cavalos têm um sistema de tendões e ligamentos que os ajuda a ficar em pé com facilidade. As principais articulações das patas ficam travadas, então o animal consegue relaxar e tirar uma soneca sem se preocupar com possíveis quedas. Por falar nisso, a quantidade de sono REM que os cavalos precisam é incrivelmente pequena. Geralmente é uma série de intervalos curtos, 2 ou 3 horas no total. É por isso que eles não têm que se deitar com tanta frequência. Alguns animais fazem isso só por se sentirem mais confortáveis. Os cavalos tiram uma soneca em pé mesmo porque dormir não é seguro bastante quando eles estão deitados. É difícil para um cavalo se levantar do chão e essa ação envolve muito tempo. Enquanto um cavalo está se esforçando para ficar em pé, algum animal carnívoro pode atacá-lo e comê-lo como jantar. É por isso que os cavalos apenas se deitam por intervalos curtos de tempo. Eles também têm um esquema especial de vigília, um deles fica vigiando a área enquanto os outros cochilam. E assim, todos vão se revezando nessa função de vigia. Enfim, não só os cavalos, mas as zebras, elefantes, girafas, algumas aves como os flamingos e às vezes até as vacas podem cochilar em pé. Mas então, por que os humanos não conseguem fazer isso? Para conseguir tal proeza, suas pernas teriam que estar alinhadas verticalmente e seus joelhos teriam que ficar travados. Aí, você não precisaria fazer muito esforço para se manter em pé, mas seu corpo não foi construído assim. Se estiver muito cansado, você pode até cochilar em pé, mas irá acordar pouco depois com medo de cair. Seus músculos começam a relaxar gradualmente a cada fase do sono, e pouco depois de cochilar, eles não conseguirão mais manter você em pé. Shhh! É uma noite tranquila de inverno, e o passarinho que está empoleirado na árvore parece estar dormindo. Mas aí, vem um barulho. Um humano certamente não o ouviria, de tão baixo que é. Mas a coruja é ela que está na árvore, tem uma audição perfeita. Para essa criatura, ouvir bem é mais importante do que ter uma boa visão. Em um piscar de olhos, a ave se move. Credo! Parece que a cabeça dela está virada para trás. As corujas são tão flexíveis que conseguem girar a cabeça quase que totalmente. Essas aves possuem globos oculares fixos. Isso significa que seus olhos não giram, então elas têm que compensar essa limitação.
Girar a cabeça a um ângulo de 270 graus só é possível porque ela está conectada ao corpo de um jeito muito interessante. Os tecidos e vasos sanguíneos onde o pescoço se conecta ao corpo não se rompem, eles foram feitos para serem flexíveis. As corujas também têm muitas vértebras, aqueles ossinhos minúsculos que compõem a coluna e o pescoço. Isso é outra coisa que as ajuda a girar a cabeça. Já nós temos uma estrutura de pescoço totalmente diferente, mas que atende às nossas necessidades. Os humanos têm olhos esféricos e conseguem movê-los livremente, ao contrário das corujas. Você simplesmente não precisa que seu pescoço se vire para trás. Mas sim, seria irado fazer isso em uma festa de Halloween. Um tubarão-duende está nadando sem pressa pelas profundezas do oceano, quando vê um peixe apetitoso logo à frente. O tubarão começa a se aproximar de sua futura refeição, mas o peixe percebe a perseguição e tenta fugir. Aí, como se fosse um filme de terror, o tubarão projeta sua mandíbula para fora da boca e abocanha o peixe. A mandíbula terrível do tubarão-duende fica presa a ligamentos elásticos. Ele consegue desdobrá-la de seu focinho, projetando-a até 7,5 cm à frente. Isso permite que o animal estique sua boca para frente para pegar os pobres peixes, lulas ou qualquer outro animal. Um dos mitos mais comuns sobre animais é que os ratos amam queijo. Isso surgiu muito tempo atrás, provavelmente naquela época em que as pessoas começaram a guardar comida. Como os ratos eram visitantes regulares das casas de humanos, estavam sempre em busca de alimentos que pudessem comer. As pessoas costumavam guardar os grãos em potes de vidro. Elas também mantinham as carnes penduradas lá em cima. Mas os queijos sempre ficavam na prateleira, virando um alvo fácil para visitantes indesejados como os ratos. Então, eles comiam queijo porque não conseguiam ter acesso a nada melhor. Mas um rato certamente optaria por um chocolate ou outra coisa doce em vez de um queijo. O bichinho sabe apreciar o que é bom. Os flamingos não ficam em pé na água com uma perna só para não pegar um resfriado. Eles fazem isso para não cansar as duas pernas. É exaustivo para nós humanos nos apoiar em uma perna só, mas para eles, essa é a posição mais estável possível, considerando a anatomia diferente dessa ave. Essa pose não requer nenhum trabalho muscular. Nossa, que inveja! Um dos mitos mais antigos e famosos por aí é que os avestruzes escondem suas cabeças dentro do chão toda vez que sentem medo. Muito tempo atrás, pesquisadores pensavam que os avestruzes não eram muito inteligentes, pois enterravam suas cabeças no chão, ignorando o fato de o corpo enorme deles continuar descoberto, à vista de todos. Na verdade, os avestruzes fazem isso quando querem engolir areia e pedregulhos para acelerar a digestão, ou apenas para virar os ovos que deixaram em seus ninhos. Mesmo assim, eles não enterram suas cabeças, apenas as aproximam do chão. Caso contrário, com a cabeça enfiada no chão, essa pobre criatura não conseguiria respirar. Não tem por que achar que o avestruz é uma ave medrosa. Assim como outros animais, ele foge quando se sente ameaçado. Mas em alguns casos, ele lutará e se defenderá, como um Angry Bird. Qual é a maior coisa que uma baleia azul consegue engolir? Bem, estamos falando do maior animal que já habitou nosso planeta. Ela pode atingir mais de 30 metros de comprimento e pesar 200 toneladas. Seu coração é do tamanho de um carro e sua língua tem o peso de um elefante. É fácil imaginar uma baleia azul engolindo carros, pessoas e até navios pequenos, mas isso é impossível. A maior coisa que ela consegue engolir é uma laranja. Sua garganta é do tamanho de um prato pequeno de salada. As baleias se alimentam de peixes pequenos, plânctons e crustáceos marinhos. Então, não precisam de uma garganta grande. Nós não conseguiríamos sobreviver ao suco gástrico que fica no estômago delas. Ele daria fim aos nossos corpos em questão de 15 segundos, o mesmo tempo durante o qual sobreviveríamos no espaço sideral sem nenhum traje espacial. Então, não abuse da sorte. Os camelos não guardam água em suas corcovas. Estamos falando de animais com uma resistência extraordinária a condições climáticas extremas. Eles conseguem passar até 8 ou 10 dias sem tomar água. Mas não por terem uma reserva escondida nas costas. É porque quando têm a oportunidade de beber, eles engolem 189 litros de água de uma vez só. Eles usam grande parte dessa água para repor 30% de seu peso corporal, que eles perdem por causa da desidratação. Então, perdem muita água, mas a recuperam rapidinho. Nas corcovas, eles depositam a gordura, mas não para produzir água. O oxigênio que os camelôs precisam inspirar os faria perder muita água, pois evaporaria através de seus pulmões. É por isso que eles usam a gordura como uma fonte nutricional de energia. Isso os ajuda a sobreviver em regiões áridas e a períodos de escassez. Tamanduás não sugam formigas com seus narizes. Isso é mito. Eles não saem por aí aspirando o chão com seus narizes compridos. Eles têm línguas muito compridas. As dos tamanduás bandeira podem atingir mais do que meio metro de comprimento.
Ela tem formato de fio de espaguete e é coberta por pequenos ganchos e uma saliva pegajosa que prende as formigas. Até 160 por minuto, o que significa que eles comem cerca de 20 mil insetos em um único dia. Eles abrem formigueiros usando suas garras e depois fazem o resto do serviço usando a língua. Eles não têm dentes, então apenas engolem todos os insetos que pegam. Os filmes podem ter dado a você um falso senso de segurança em relação aos dinossauros. Não, ficar quietinho, feito estátua, não o salvaria de um furioso Tiranossauro Rex que estivesse em seu encalço. Não é verdade que esse monstro enxergava mal. Ele pode ter enxergado melhor do que as aves de rapina de hoje. Os Tiranossauro Rex tinham uma excelente percepção de profundidade, algo presente em alguns animais de hoje, como águias e falcões. Mesmo se por algum milagre o T-Rex não visse você, ou pensasse que você é apenas um arbusto ou outro objeto ali parado, ele tinha um olfato muito bom, então a melhor opção seria mesmo correr, pois um T-Rex não é tão veloz como os cientistas achavam, ou seja, de 53 km por hora. Considerando sua anatomia, eles conseguiam se movimentar a uma velocidade de 19 km por hora. Se corressem mais rápido, sofreriam alguma lesão óssea, mas isso não os impediu de dominar o mundo animal, pois havia um monte de dinossauros muito mais lentos que eles. Então, esses caras não precisavam se preocupar com comida.